Como é importante nós compreendermos bem o sentido da Quaresma. Como é importante nós podermos vivenciar, numa perspectiva litúrgica, pedagógica, bíblica, este tempo favorável que a Igreja nos oferece. O tempo da Quaresma nos recorda justamente a história da salvação do povo de Deus, que atravessou o deserto durante 40 anos, deixando para trás a vida da escravidão para chegar à vida da liberdade, para encontrar a salvação, para chegar na terra prometida. E é assim que a cada Quaresma a Igreja abre de novo para nós o caminho do deserto, para nós percorrermos o tempo quaresmal e alcançarmos a salvação. É isto que nós estamos agora iniciando. E justamente as duas primeiras leituras da missa de hoje recordam o propósito e a história da nossa salvação, apresentando um resumo básico fundamental que nós nunca podemos esquecer. Qual é o sentido da nossa fé? A primeira leitura é do livro do Deuteronômio, é um texto celebrativo, um texto litúrgico, em que Moisés ensina que quando o sacerdote receber a oferta, vai levar diante do altar e recordar a história da nossa salvação. Nós somos herdeiros do patriarca Abraão. Meu pai era um arameu errante. Com o seu povo desceu ao Egito e foi escravizado. Tornou-se um povo numeroso, mas Deus teve compaixão e os libertou do jugo da antiga escravidão. O Senhor viu a opressão do seu povo, viu a sua miséria e a sua angústia e deu-lhes a libertação. E depois, no capítulo 10º da carta de São Paulo aos Romanos, nós temos um resumo maravilhoso da nossa fé e da nossa salvação em Jesus Cristo. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos é a nossa salvação. Nós então cremos firmemente que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, é o Filho de Deus amado, e nele, pela sua morte e ressurreição, nós encontramos a salvação. Este é o núcleo da nossa fé. Esta é a profissão da nossa fé. Por isso também que nos deixa muito bravos quando a gente escuta a ousadia do demônio, quando ele, diante do Senhor Jesus, faz uma perguntinha atrevida: se és filho de Deus, e não faz uma vez só, não faz duas. Se és filho de Deus, com que ousadia nós podemos admitir que o demônio assim se dirija a nosso Senhor? E ainda mais, numa fé consumista, uma fé de mercado, uma fé interesseira, manda que ele transforme pedra em pão, ou numa fé espetaculosa,
fala para ele pular do alto da torre do templo. Esse é também o desafio que existe conosco. Muitas vezes nós colocamos a Jesus nessa mesma situação que o demônio o fez. Se és filho de Deus e queremos uma religião fantástica, uma religião de fogos de artifício, mandando Jesus pular do alto da torre para ver se os anjos vêm protegê-lo, desaforando Jesus, dizendo para ele, se é que tem poder, transformar pedra em pão. Ô tristeza que dá, gente, pensar em tantas pessoas que vão andando atrás dessa fé que só quer coisas extraordinárias. Quanto mais raios e aparições e coisas esquisitas, melhor. Quanto mais desafiar o poder de Deus, tenhamos temor de Deus. A quaresma é justamente o tempo para nós deixarmos a nossa vida ser iluminada pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina: não deis entrada ao demônio. Não abram as portas para que o mal entre em sua vida. O Padre Eustáquio dizia: aonde entra Deus, o mal não tem lugar. Aonde entra Deus, não tem lugar para o diabo. Qual é a opção que nós estamos fazendo na nossa vida? A quem é que nós buscamos servir? Qual é a nossa atitude? Com o que é que nós estamos preenchendo o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa inteligência? Dá para ficar com raiva de ver o atrevimento do diabo falando para Jesus: se és filho de Deus. E mais ainda, realiza uma coisa que é muito frequente em nossos tempos, dentro da nossa própria igreja, que eu não gosto de falar da igreja dos outros, não. Melhor a gente cuidar do nosso quintal mesmo. Manipulando a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus para seus próprios interesses, utilizando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. O que é que nós temos aqui? Jesus, pela força da palavra, desarma o demônio em cada uma das suas afirmações. Jesus diz: não só de pão vive o homem. E ainda diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E finalmente, não tentarás o Senhor teu Deus. Peçamos a Deus a graça de, nessa quaresma, com a força da palavra de Deus e dos exercícios que a igreja nos oferece, termos a força necessária para resistir ao diabo, para resistir ao mal e caminhar confiantes no caminho do bem. Aonde Deus entra, não tem espaço para o mal. Qual a decisão que você toma para viver esta quaresma? Então eu convido a vocês, como um primeiro gesto de quaresma, neste primeiro domingo, com muita confiança e de um jeito ainda mais forte e determinado, responder a essa pergunta maldosa: se és filho de Deus, nós cremos firmemente que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que por sua paixão e morte na cruz, foi ressuscitado pelo Pai e nos dá a vida eterna.